Olá pessoal, estamos aqui agora com o Rodrigo Marcos, acabou de fazer a palestra O Futuro da Criação de Aves Ornamentais no Brasil, que é do Criatório Parrot Farm e do Centro de Inovação e Estudo de Reprodução de Psitacídeos, CIERP, certo, Rodrigo? Isso. Seja bem-vindo aqui ao podcast, Rodrigo. Obrigado. Rodrigo, quais os principais desafios você vê hoje para um futuro sustentável na criação de aves ornamentais aqui no Brasil? Legal, uma pergunta bem atual para o momento, né? Hoje em dia a gente enfrenta diversos problemas ligados a isso. Acho que o principal dele é a falta de informação das pessoas com relação à atividade. Né? Hoje a gente tem uma visão do criador de aves muito deturpada, né? A gente tem muita gente vê a criação de aves como algo errado, algo ilegal, algo que não é bacana e tal, quando na verdade é totalmente ao contrário, né? A gente realmente faz um trabalho para, né, participar da parte de conservação, realmente para trabalhar a parte da biodiversidade, ser um apoio, uma grande ferramenta nesse setor. E a maior dificuldade é que as pessoas entendam isso, né? Percebam isso, não fiquem batendo no criador e fiquem brigando e tal. Porque tem toda essa questão, né? O criador ele tem que estar sempre pesquisando sobre manejo, sobre reprodução principalmente, né? Que quando a gente fala de conservação, de perda de hábitat, dessas aves aí, tipo, a conservação aprende muito com esse manejo que vocês têm diariamente dentro do criatório, correto? Sim, sem dúvida. Hoje, com certeza, o melhor manejo reprodutivo no mundo todo está dentro do criador que cria comercialmente e tal. Por quê? Porque tem que dar certo, né? A gente tem que fazer um trabalho, porque é óbvio, a gente tem todo um trabalho que realmente é voltado porque a gente gosta muito de ave e tal, mas tem, né, como todo empreendimento, ele também tem que ter a atividade fim e a atividade meio, que tem que dar resultado. E o criador, principalmente o criador comercial, ele estuda, ele se aprimora, ele busca informação, ele investe em manejo porque ele quer uma performance melhor, ele precisa do resultado. Né? E aí, obviamente, tanto que a grande maioria dos projetos que foram feitos, os mais bem-sucedidos, são com criadores que são particulares, privados, né? Então, é uma ferramenta importantíssima. E teve as ararinhas luzes agora, né, recentemente, que foi um caso que ficou muito emblemático, acho, quanto a isso. O criatório comercial desenvolveu toda uma questão de manejo e conseguiu, inclusive, devolver pra gente aqui no Brasil, né? Exato. E você vê, em tão pouco tempo, hoje você tem ararinhas que já estão reproduzindo na natureza, que já estão, né, se adaptando à vida livre novamente, tá? É óbvio, né? Existe e aí eu acho que também é uma coisa que também é um ponto negativo, é o conflito de interesses, né? Então quando o setor privado, o setor público, tá todo mundo alinhado, a coisa acaba funcionando melhor, né? Então você tinha o melhor dos mundos no caso da ararinha, né? Você tinha o setor privado interessado em fazer acontecer, você tinha o setor público apoiando, né, e participando do projeto, então dá certo. Mas a nossa maior briga é essa, né? Realmente conseguir com que as coisas caminhem juntas, porque o criador comercial, com certeza, ele é uma grande ferramenta nesse processo. Né? Perfeito, perfeito. E você estava falando bastante de nutrição, de novos modelos de manejo ali. Quais novos modelos de manejo estão surgindo no Brasil hoje? Tem alguma coisa que é mais tendência, alguma coisa que vocês que já criam há muito tempo, assim, que está chegando mais nova agora? Você destacaria? Então, é legal assim, porque a gente fala um novo modelo de manejo. Na verdade, não é nem um novo modelo de manejo, é um manejo ideal, né? Que a gente entende que é um manejo ideal. Por quê? Porque antigamente a gente tinha uma visão da criação de aves muito complicada, né? E óbvio, isso não é errado, é uma questão cultural. Né? Antigamente se criava em pequenos espaços, com uma alimentação que não era muito, né, estudada para as espécies e tal. E hoje o que a gente chama de, né, manejo moderno é realmente entender isso, né, que graças à informação, a canais bacanas que trazem a informação, né, de qualidade, eventos que acontecem que realmente, né, colocam a pessoa que está envolvida com a atividade em contato com a realidade do meio, faz com que você realmente crie o que a gente chama de manejo ideal, pensando em bem-estar, pensando em recintos adequados, pensando em nutrição de qualidade e tal. Então, tudo isso, né, mais ou menos o que eu falei na palestra, nesses 4 pilares, são o que compõem esse novo manejo. Então, não dá para você pensar, olha, antigamente você ter uma ave com uma gaiola lavada,
puleiros limpos, um belo de um coxo de comida e água, estava ok. Hoje já não funciona mais. Né? Que na verdade então, a gente chama de moderno, mas é porque acontece hoje. Mas na verdade é um manejo ideal, né? Que a gente entende um pouco dos 4 pilares e tenta adaptar isso para a realidade da criação, né? Independente se ela é muito grande ou se ela é pequena. Se ela tem esse embasamento, a gente hoje consegue ter resultados melhores, a gente consegue mostrar para a sociedade que realmente o trabalho do criador é legal, é bacana, o bicho vive bem, o bicho vive feliz, o bicho, né, reproduz, né, e o cara acaba tendo resultado e a gente faz parte da cadeia, né? E acho que o caminho é esse. Perfeito. E você falou, né, antigamente e tudo mais, vocês que já são referência para quem está chegando também nesse mercado, né? Como você vê essas novas gerações nesse mercado? Tem evoluído, já tem visto. A gente vê até aqui no Aves Experience também muitos jovens que estão na academia fazendo pesquisas, desenvolvendo pesquisas para aplicar nesse mercado também. Tá legal essa troca com essas novas gerações também? Eu tenho tido um contato muito grande porque né, o projeto começou meio que por acaso. Eu era criador de pistacídeos porque gosto e tal, e a gente tinha o criatório comercial e o Cierp ele começou meio que como... a gente, como começou a fazer alguns cursos lá, a gente precisou criar uma estrutura e dar um nome para isso. Né? Porque a gente, realmente a ideia não é ser mais um, né? Não é ter um curso, não é ganhar dinheiro fazendo curso, mentoria, ficar milionário, não é nada disso. Né? O objetivo do projeto é realmente entender o mercado hoje e tentar traduzir ele para o futuro. Né? O que pode acontecer, quais são os problemas e tal. E aí quando a gente fala dessa nova geração, a gente percebe uma curiosidade muito grande, né? Eu lido muito com o universitário, porque como a gente tem um centro acadêmico na minha região lá, e a gente tem uma certa sinergia com a parte de direção e tal, eles são muito curiosos, eles querem a informação, só que eles têm uma dificuldade muito grande, porque eles não têm abertura. Né? São poucos criatórios que realmente abraçam e falam, olha, né, e querem, os programas de estágio são complicados, o desenvolvimento da geração é complicada, né? E eu acho que o grande lance hoje, o que falta é alguém pegar no colo e falar, olha, vem cá, funciona dessa forma. Perfeito. Né? E um dos outros problemas é, onde eles estão se formando, a informação não vem de cima para baixo. Né? Então você pega esse trabalho que a gente está fazendo com as universidades locais lá, é o que a gente vê como ideal, porque a universidade já coloca isso, olha, existe esse mundo. Eu dei uma palestra pro pessoal falando de manejo né, eles têm lá uma fazendinha no centro universitário, eles mal sabiam, né, e tem veterinários lá que já estão no 3º, no 4º ano de veterinária, eles mal sabiam como é que era o manejo de uma arara, uma contenção e tal. Então eu falei, imagina, quando a gente falou que existem criatórios que tem aí 30, 40, 50 casais de arara, eles falam, pô, mas né, eles não têm nem ideia da dimensão desse mercado. A própria grade da medicina veterinária não contempla muito, exato, né, então eu acho que isso deveria, né, e a medicina veterinária para grandes plantéis implantados nas universidades seria um grande passo para que as pessoas, né, para que esses novos jovens saíssem já com uma visão de que esse mundo existe, que pode ser uma possibilidade deles se especializarem, ganharem dinheiro, criarem a carreira deles em cima de grandes plantéis, né? Porque são pouquíssimos veterinários que têm condição de lidar com grandes plantéis, né? Você tem um veterinário clínico que vê uma ave lá, aí ele quer virar ave no avesso com todos os exames, quando você traduz isso para uma realidade de um plantel, não fecha a conta, né? Então, eu acho que o desafio para essa geração, finalizando a tua pergunta, alguém precisa dizer para eles que a gente existe, porque ele, né, é muito pequeno. Perfeito, perfeito. E falando em nova geração, você que já tem bastante tempo de mercado, o consumidor também mudou? Bastante. O proprietário também mudou? Como bastante. Vocês se adequam hoje a isso? O que a gente pode esperar, quem está começando a empreender nessa área? O que esse novo consumidor espera de vocês, criação? Então, eu não sei se você tem os dados do mercado pet hoje, mas hoje as aves, elas são o segundo pet mais, né, adquirido. Pesquisa da BIMPET, né? Exatamente, vem da BIMPET. E grande parte desse público é o jovem que está ali, que quer um bichinho, que, né, são pessoas abaixo dos 25, 30 anos, né? Que são pessoas que estão saindo, estão na idade adulta já, mas ainda não estão ali constituindo família e tal. Então, mudou bastante. Hoje, o nosso foco lá, ele não é criação de aves pet. A gente tem uma pequena parte, mas assim,
50% dos clientes que compram, eles estão ali entre os 20 e 25 anos, com certeza, entendeu? Legal. E eles vêm com uma sede de informação, porque eles querem dar uma qualidade de vida melhor pro bicho. Sim. Tem até demandas de, eles querem fazer curso, você não tem uma mentoria para eu cuidar melhor do meu bichinho e tal. Então, já é uma mentalidade boa, né? Porque tem um pouco do ambientalismo que já vem, né, sendo implantado, e hoje o cara que fala, bom, eu quero ter ave, mas eu quero ter a ave com essa visão ambiental. Eu não quero simplesmente, que antigamente não, eu quero ter a ave, eu põe numa gaiola, a hora que eu enjoei, eu dou... O papagaio com café e pão, exatamente, o papagaio com café e pão, né? Hoje, quem adquire uma ave, principalmente desse pessoal mais jovem, ele já tem uma consciência ambiental muito melhor, né? E aí você realmente percebe essa... E às vezes é até chato, porque o cara pergunta, e aí que eu... o passarinho, as fezes dele tá meio verdinha, será? Não, então, o perfil mudou bastante, né? Hoje a gente trabalha muito mais com pessoas mais jovens do que com pessoas mais, né, que já estão aí numa idade, porque a mentalidade é diferente. Legal. Rodrigo, obrigado aí pela participação aqui no podcast, pelas informações aí, parabéns pelo trabalho lá no centro. Obrigado. Até a próxima, pessoal.